Eu já vi grandes projetos, grandes ideias, grandes produtos morrerem na praia na hora de uma apresentação. E o contrário também, projetos não tão bons, meia boca, com um apresentador convincente e uma puta apresentação, vão adiante. Então não basta você ter algo bom, você precisa saber comprovar, mostrar aquilo, fazer o público deduzir que aquilo vai ter impacto na vida dele. E eu digo assim, essa é a diferença entre um projeto e a execução do projeto. Agora, o que conecta o projeto, a concepção da execução? A comunicação, é a sua capacidade de mostrar e provar que aquilo vai ser bom para o seu público. Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas, um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece, eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo, do meu lado, está ele, Daniel Mestre. Fala aí, pessoal, como é que tá essa força? Daniel Mestre, hoje vamos falar sobre apresentações de alto impacto. Isso aí, cara. Tema legal, extremamente importante, hein, Lê? Extremamente importante, conectado com conversão com fechamento de vendas, né? Exatamente. Apresentação de proposta, geração de valor. De proposta, exatamente. E intimamente ligado com fechamento, com técnica de fechamento. Enfim, mas antes de começar, quero convidar você que está assistindo no YouTube a já curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal. Ou se você está escutando no Spotify, clica no nosso nominho ali, Papo de Vendedor, arrasta lá para cima e clica no botão assinar ou seguir. Depende muito do modelo do seu telefone e tudo mais. E já que você está nessa tela, clique em 5 estrelinhas ali para classificar o nosso podcast, certo, Dani? É isso aí vai ajudar a gente a alcançar mais gente dentro da plataforma, né, Lê? Agora, se você está escutando pelo Apple Podcast, pelo Google Podcast, pelo Amazon Music ou por qualquer outro agregador, funciona da mesma forma. É só você clicar no nosso nome Papo de Vendedor e assinar ou seguir o canal para você sempre receber uma notificação. O segredo é o seguinte, é você receber sempre o episódio mais recente do Papo de Vendedor para manter o seu machado afiado. Tamo junto? Agora sim, Dani, para a gente falar sobre apresentações de alto impacto, estamos aqui com o Eduardo Adas. Edu, seja muito bem-vindo ao Papo de Vendedor, meu amigo. Obrigado, Leandro. Obrigado, Dani, pela oportunidade. É uma honra estar aqui com vocês. Eu espero aí compartilhar bastante conteúdo interessante e útil para as pessoas. Com certeza. E para quem não te conhece, por favor, fale para nós quem é Eduardo da Soap. Bom, antes de ser o Eduardo da Soap, né, eu sou casado há 32 anos, que maravilha. Com a Patrícia, eu tenho 2 filhos, o Pedro, 30 anos, a Luísa, 27 anos. O Pedro é economista, a Luísa trabalha com cultura e arte. E eu sou um dos sócios fundadores da Soap. A Soap existe há 21 anos aqui no Brasil, 16 anos em Portugal. Pô, que legal, cara. Exatamente, é bastante tempo, né? Bastante tempo. Bastante tempo. Mas a curiosidade, né, que está por trás da minha vida é que eu sou engenheiro de formação. A Soap é uma empresa dentro do segmento de comunicação corporativa. Tá. E uma outra curiosidade, para dramatizar um pouquinho mais a história aqui, eu tinha seríssimas dificuldades ou problemas, né, com a comunicação até praticamente a minha adolescência. Eu cheguei em situações em que eu tinha que me apresentar em público, quando a professora de português, né, sabia que eu tinha essa dificuldade e supostamente ela queria me ajudar e falava, aula de leitura, Eduardo, vem aqui na frente. Cara, eu travava, eu ficava literalmente gago. Eu não era gago no dia a dia com pessoas que eu conhecia, mas eu ficava gago quando eu tinha aquele sequestro emocional, onde as emoções tomam conta dos comportamentos. E, resumidamente, o fato é que eu superei essa minha dificuldade e eu percebi o valor da comunicação não só para a minha vida pessoal, mas depois para a minha vida profissional. E aí tem toda uma trajetória até chegar na Soap.
Que legal, cara. Que legal. Seja bem-vindo. A gente vai falar sobre segredo das apresentações de alto impacto. Acho que você tem muito a agregar nesse tema. A gente já acompanha, né? O Dani estava falando aqui. Quanto tempo faz que você acompanha o conteúdo dele? Cara, começo de 2012, 2000 e qualquer coisa por aí. Tem o livro do Eduardo. Cara, é um conteúdo bacana. E depois a gente viu palestra dele também, né? Já vi várias e sempre um conteúdo muito sólido, muito consistente. Obrigado. Então a gente está muito feliz de receber você aqui no Papo Empreendedor, de verdade. Igualmente, eu também. Muito orgulhoso de estar aqui. Que legal. Mas Dani, antes da gente entrar de cabeça na nossa pauta aqui, precisamos reforçar o quê? Que esse conteúdo é trazido para você pelos super vendedores. E a gente quer fazer um convite para você que está aí do outro lado, para você conhecer o programa de aceleração de super vendedores, o nosso treinamento de vendas. Fala um pouquinho do PASV. Cara, o programa de aceleração é um programa onde eu e o Leandro vamos acompanhar você durante 6 meses, através de 14 encontros online e ao vivo, onde a gente vai ajudar você a desenhar o seu processo comercial. A gente vai te entregar ferramentas e técnicas para você melhorar sua taxa de conversão em cada etapa do seu processo e vamos ajustar mentalidade e comportamento para que você consiga atingir a alta performance e os resultados que você precisa. E para conhecer o programa de aceleração, tem um link na descrição desse conteúdo. Agora, se você é gestor comercial ou diretor da empresa ou até mesmo dono e quer levar o programa de aceleração para dentro da empresa, nós também fazemos esse tipo de trabalho no formato in-company. Tem um outro link aqui para você conhecer essa solução específica para empresas com 15 ou mais vendedores. Tamo junto? Agora sim, Edu, mergulhando na nossa pauta aqui, eu já queria trazer a nossa primeira pergunta e eu queria saber, na sua visão, qual é a importância de uma apresentação de alto impacto dentro do processo de vendas? Bom, eu tenho a convicção que é um divisor de águas, né? E a palavra apresentação, para mim e para a SOP há 21 anos, tem um significado muito diferente daquele tradicional, né? Quando você fala em apresentação, 99% das pessoas já pensam em PowerPoint. Não, o PowerPoint é só uma possível camada de uma apresentação. A apresentação de alto impacto é aquela que você conquista a confiança do seu público muito rápido. É quando você cria não apenas uma conexão racional, ou seja, não basta a pessoa só entender o que você fala. A pessoa precisa concluir que aquilo vai ser bom para a vida dela. E a comunicação, existem aí várias camadas da comunicação. Tem aquilo que eu falo, que é a comunicação verbal, e tem aquilo que eu demonstro, que é a comunicação não verbal. E aqui já de cara, óbvio que é muito importante o que você fala, a estruturação da sua narrativa, começo, meio e fim. Agora, não basta você ter uma narrativa de alto impacto. Você precisa ser convincente para o seu público. E aí que entra a comunicação não verbal em paralelo com aquilo que você fala. Então, o grande desafio de uma comunicação, e eu classifico como alto impacto, é aquela que conquista a confiança do seu público o mais rápido possível. E é relevante, né? Quando eu falo em relevância, obviamente o contrário da relevância é não ser prolixo. Você não trazer coisas além do necessário para aquele público e para o seu objetivo. A palavra prolixo, inclusive, se você dividir, é prolixo. Aquilo que a origem da palavra não é essa, mas coincidentemente, não por acaso, que é aquilo que não é necessário. E veja, o que não é necessário é candidato aí lá para os anexos, para você mandar depois, porque a apresentação ela tem o antes, o durante e o depois daquele encontro. Então, resumidamente, aquela apresentação que cria uma conexão racional e emocional com o público, é aquela apresentação que de cara desperta interesse, prende atenção, gera entendimento e ajuda você a conquistar o seu objetivo. Basicamente, é dessa forma que eu classifico. E assim, quando a gente fala de processo de vendas, né, vamos imaginar que o vendedor que está nos assistindo, nos ouvindo, vamos imaginar que ele está prospectando um cliente, né? Ele está buscando um novo cliente, ele vai prospectar, ele vai abordar, ele vai ali agendar uma reunião,
vai fazer o levantamento de necessidades, ele tem uma jornada, que é o processo, até ele apresentar a proposta, até ele ir para fechamento, aí vai ter objeção. Dentro desse processo, ele vai ter mais ou menos, assim, umas 3 apresentações. Ele vai ter uma primeira mais focada no começo do processo, na parte de prospecção, onde vai ser uma coisa mais ampla, ele vai falar da empresa, das soluções. Se apresentar? Ele vai se apresentar. Ele tem uma segunda lá na ponta, que vem depois do levantamento de necessidades, que é quando ele apresenta a proposta de valor. E é diferente de eu mandar uma cotação, eu quero te apresentar a minha proposta, então eu vou pegar as dores, os problemas, tudo que você me passou no levantamento de necessidades, eu vou te entregar a solução aqui. E aí no final tem um valor que eu vou cobrar, monetário, para resolver isso para você. E muito provavelmente, dependendo do ticket médio, dependendo o prazo médio de fechamento, dependendo do nível de complexidade do processo, pode ser que tenha uma terceira apresentação lá na ponta para um superior, ou uma apresentação sem o apoio, por exemplo, de slide, para um influenciador, um decisor, alguém que senta na mesa para validar você e tudo mais. Então, esse profissional, ele tem 3 momentos ali dentro desse processo ilustrativo que ele vai estar se apresentando, né? Vamos esquecer WhatsApp, telefone, tudo mais, mas 3 momentos oficiais. Edu, como é que ele pode olhar para esses 3 momentos e pensar em tudo isso que você trouxe, né, para ser uma apresentação de alto impacto, assim, e conseguir ter esse objetivo atingido, tipo, na prospecção eu consegui estabelecer confiança para agendar o próximo passo, né? E às vezes, exato, excelente. Conseguir o próximo passo. Como é que ele pode organizar isso na cabeça dele, assim, para ele não se perder? Porque o normal é a pessoa se perder. Não tenha dúvida. Bom, eu vou trazer a vida como ela não como a gente gostaria que fosse, e claro que focada inicialmente nos maiores erros que são cometidos numa apresentação. Então, quando alguém me procura e fala assim, olha, eu quero fazer uma apresentação institucional da minha empresa, e eu já faço de cara uma provocação. Eu falo assim, uma só? Sim, apresentação da minha empresa. Eu falo, mas espera um pouquinho, você só tem um contexto, um público? Não, óbvio que a gente sabe que o processo é um processo de vendas. Só que quando você pega aquela apresentação institucional, chamada institucional, que tradicionalmente, vê-se, né, assim, quem somos, missão, visão, valores diferenciais, casos de sucesso, meus clientes, etc, etc. No fim é como alguém que quer conquistar uma pessoa e fala assim, eu sou legal, eu sou bonito, eu sou bacana, eu sou inteligente, confia em mim. Honesto, né? E aí aquela coisa trágica. Então já começa por aí. E outra provocação que eu faço sempre é, qual o objetivo de uma apresentação comercial? E o que eu escuto é, vender. Eu falo data vênia, como falam os advogados, objetivo mal formulado. Porque se você for com esse foco para a primeira reunião, você vai querer mostrar tudo para aquela pessoa. E nem tudo importa para aquela pessoa e você perde tempo. Então, qual que é o objetivo? Primeiro, definir quem é o meu público naquela reunião, meu público-alvo, e definir um objetivo. E o objetivo é, naturalmente, você avançar 2 casas no tabuleiro. Ou seja, é você conquistar a confiança dessa pessoa para a pessoa virar para você e falar, quero marcar a próxima reunião com a minha área técnica, com a minha área financeira, de marketing, RH, seja lá o que for. Quando na segunda reunião você tem que ter uma outra narrativa que impacte aquele novo público-alvo para o processo avançar até o momento que você consegue converter em vendas. Então, são os erros que acontecem, né? Sem contar os erros técnicos quando você monta um PowerPoint e você fica mostrando um Excel, um Word na tela, e se isso acontece, a credibilidade do apresentador vai embora, tá certo? Então, minha sugestão de cara é, sempre quando você apresentar, não é você falar de si em primeiro lugar, é você num processo de escuta ativa, fazer as perguntas objetivas, abertas, para entender a necessidade e a perspectiva daquele público. Claro que eu já vou preparado para a reunião, isso é ideal, né? Já conhecer com quem eu vou falar, pesquisar ele no LinkedIn, né? fazer simulações. A partir dali eu monto um roteiro, né? Esse roteiro focado naquele público,
Mas o ideal é fazer o seu público falar. E num processo de escuta ativa, que é fazer perguntas abertas no começo, e utilizando, apertando aquele botãozinho da empatia, né, se colocando na posição dele, escutando cada palavra que ele fala, no final, na terceira etapa, é você validar aquilo que ele falou. Então, pera um pouquinho, deixa eu ver se eu entendi. O seu ponto de vista é esse, suas necessidades são essas, seus desejos são aqueles, e aí sim você vai trazer a solução. E a solução tem que estar focada inicialmente com o público entender que você conhece o contexto dele. Conhecer o contexto significa quais são as dores, desejos, conflitos, e a partir dali você traz como oportunidade a sua solução. Então, toda apresentação que eu chamo, né, que nós chamamos de alto impacto, é aquela que, na hora, o vendedor ele customiza a narrativa dele, né, mas não fica amarrado com aquele roteiro. O roteiro, muitas vezes, se uma apresentação é mais técnica, por exemplo, claro que você vai seguir um roteiro de começo, meio e fim, mas normalmente no começo da apresentação, você quer trazer o quê? O conceito do que você faz, mostrar que você conhece os desejos, necessidades do público, e a partir daí você vai conquistando, entre aspas, tempo, né? E essa é outra recomendação. Quanto melhor for a sua ideia, o seu projeto, a sua empresa, seu produto, seu serviço, mais rápido você tem que provar. E a pergunta clássica que sempre fazem, qual que é o tempo ideal de uma apresentação? Eu falo, o mais rápido possível. Uma apresentação, em tese, generalizando, não deveria passar de 25% do tempo de uma reunião. Interessante. Agora, por outro lado, se a sua apresentação é tão boa e desperta interesse da pessoa e você percebe que a pessoa quer saber mais... Você aproveita o tempo. Claro. Estou tendo atenção, né? Exato. Agora, se aquela apresentação de 15 minutos durar 2 horas, não porque você impôs, mas por conta do interesse do público, golaço, parabéns. E é isso que a gente sempre trabalha para isso, né? Interessante, né? Acho que e mostra muito que quando você está no começo do processo, você vai usar algo mais genérico, mas sempre se preocupando em descobrir o contexto do cliente, e conforme você vai avançando no processo, você diminui o genérico e vai para mais personalizado possível, porque você tem mais informação no contexto do cliente. Né? Exato. Agora, veja, você tocou num ponto fundamental, que é conhecer o contexto do cliente, conhecer quem é o cliente. E convenhamos, né? Nunca foi tão fácil você conhecer alguém nesse mundo. Né? Você tem ferramenta para stalkear o cliente. Cara, até não poder hoje, se alguém chega na Soap para mim e fala, quero ser o seu parceiro, e começa a reunião e fala, me conta o que você faz, acabou a reunião. Eu falo, cara, como é que o cara veio me oferecer algo, quer ser meu parceiro, e não se deu o trabalho de entrar no meu site, ver o que eu faço, ver quais são as nossas crenças, ver quais são os nossos valores e por aí vai. Ou seja, você precisa chegar preparado. Você precisa chegar preparado. E a preparação, principalmente se você sabe com quem você vai fazer, é fundamental. Né? Você chegar preparado, chegar com uma narrativa que realmente que está customizada para aquele público, fazer um planejamento da reunião. E a gente sabe, né, que por mais que você planeje a reunião, nunca é exatamente como a gente montou. Mas só o fato de você se preparar, eu não tenho dúvida que faz toda a diferença. E a partir do momento que você... De novo, a gente vai cair no mesmo tema de levantamento de necessidade, né? Mas é impossível você conseguir gerar valor para alguém se você não sabe o que aquela pessoa valoriza, né? Então, essa é a importância, né, de você, no início do processo, conseguir conquistar rapidamente a confiança, que foi uma das coisas que o Edu trouxe para a gente, né, de conquistar rápido a confiança do cliente, para que ele abra as informações que você precisa, né, ali nas reuniões intermediárias, para quando você vai fazer, de fato, a apresentação da sua proposta, você souber aonde você vai gastar os seus 25 minutos ali, que, beleza, tem a reunião de apresentação de proposta, vai ser 1 hora ali da agenda da pessoa, mas você não vai gastar a 1 hora inteira fazendo a apresentação, você precisa ter espaço para o cara tirar dúvidas, vai ter objeção, você vai
por preço, talvez você já tenha tempo de negociar alguma coisa ali mesmo, Sim. né? Então, a apresentação de fato é quando você começa a falar sobre o seu produto e termina quando você passa preço e faz uma técnica de fechamento ali, né? Quanto mais você entende o que aquele cliente valoriza, o que ele tem de problema, e você conseguiu naqueles 25 minutos resolver aquilo, gerando valor para o cliente, Exato. a chance dele concordar com você e estar dentro, né, racional e emocional, é maior. Perfeito. E eu pontuo sempre a questão, a parte técnica, obviamente, sempre é importante. Mas o mais importante numa apresentação é a pessoa com quem você se comunica ter a percepção de que você vai entregar aquilo que você está prometendo. E, mais uma vez, eu insisto que eu falei lá no começo, não é só o que eu falo, é o como eu falo. É o brilho nos olhos, é o tom de voz. A menina da Claro, ela fala pra gente um monte de coisa que a gente gosta, né? Pois é. Quantas pessoas gostam de falar com ela no telefone e ir buscar o smartphone que tem um desconto na loja, né? Ninguém. Exato. A gente tenta dispensar o mais rápido possível. O mais né? rápido possível. Exato. Agora, você percebe, né, que a pessoa que vai te abordar, ela não está desesperada para vender. Ela está preocupada em entender, em primeiro lugar, o seu contexto e, a partir do entendimento, trazer oportunidades para ela, né, e, no fim das contas, é como você pode melhorar a vida do seu público. É disso que se trata. E muitas vezes você paga muito mais caro. Por quê? Porque você fala, não, aquela pessoa vai entregar mais, ou eu sinto que ela vai entregar, e aí o sentimento é algo subjetivo. E de onde vem isso, o sentimento? Se duas pessoas oferecem exatamente a mesma coisa. O que faz você chegar e falar assim, não, eu quero você e não você, mesmo você sendo 30% mais caro? É o subjetivo, é a percepção de que você vai entregar o que você está prometendo. Claro que o técnico tem que ser bom, óbvio, e a pessoa já vai ter pesquisado sobre você, sobre a sua empresa, etc. Mas o que desempata é justamente a sua comunicação interpessoal, não tenho dúvida disso. E aí eu queria te perguntar, quais ferramentas e recursos visuais, né? A gente estava aquecendo sobre esse tópico aqui antes, mas agora chegou o momento da pergunta. Quais ferramentas e recursos visuais são indispensáveis para criar uma apresentação impactante? Veja, eu primeiro vou começar por a possibilidade de você não utilizar um recurso visual. E eu já fiz muitas apresentações. O processo de uma apresentação, né, são 4 etapas. Primeiro, definir a estratégia para aquele contexto, depois estruturar a narrativa. E narrativa não é no PowerPoint, é no Word, é lápis, papel, caneta, que você pega e escreve ali a sua abordagem de começo, meio e fim. A terceira etapa só é, será que eu preciso de um apoio visual? Nem sempre você precisa de um apoio visual. E o apoio visual, ele é muito bem-vindo para ajudar a prender a atenção, ajudar no entendimento do público. E a quarta e última etapa é a etapa da performance, né? Bom, quais são os recursos? Os recursos do apoio visual pode ser um flip chart, que você vai lá, escreve, ou um papel em cima ali que você desenha, começando, não precisa ser nada de sofisticado eletrônico. E aí vem, o que eu basicamente utilizo, o que a SOAP utiliza em 98% dos casos, é o PowerPoint. E o PowerPoint, sinceramente, eu não conheço um recurso melhor que ele. Eu vejo muitas pessoas odiando o PowerPoint. E a provocação que eu faço é, você odiar o PowerPoint é a mesma coisa que você ficar com raiva da sua TV porque você escolheu assistir um filme ruim. A culpa não é do PowerPoint. A culpa é do que você coloca na tela. Se você colocar lá um relatório na tela, um Word, um Excel, sem dúvida, o teu PowerPoint vai ficar horroroso e vai ficar chato. Então, agora, não existe só o PowerPoint, existe o Keynote, né, da Apple, existe o Prezi, né, que tem aquele recurso do zoom in, zoom out, etc. Agora, o PowerPoint faz a mesma coisa. Sim. Só você conhecer as ferramentas, saber usar. Então, esses são, vamos dizer assim, os recursos que eu mais utilizo no dia a dia quando a SOAP faz uma consultoria para a criação de uma apresentação. Acho que tem vendedor que pode usar
demonstração, levar uma amostra de produto, essas coisas, quando é alguma coisa tangível, Excelente. né? Perfeito. Eu estava esquecendo esse detalhe, obrigado por você me lembrar. Uma apresentação não se restringe ao que você vai colocar no papel ou na tela. Quanto mais você conseguir tangibilizar e colocar na mesa. Eu já fiz, por exemplo, para muitas apresentações para empresas que vendem aparelhos celulares. Não faz sentido você, numa reunião, trazer e mostrar só na tela. Pô, pega uma mala cheia de celular, joga ali na mesa, deixa as pessoas apalparem, pegarem, experimentarem, tá certo? Eu já fiz, por exemplo, para empresa de chocolates. Cara, não faz sentido você fazer uma apresentação e não ter o chocolate. Coisa, você só enfia o chocolate na boca do Exatamente. É que daí não é visual, né? É gustativo. Quanto mais você consegue impactar todos os sentimentos, os sentidos, maior é o impacto da sua apresentação. Então, você falou brincando e é sério. Quanto mais você conseguir materializar em diversos sentidos, maior é o impacto da sua apresentação. Você estava comentando, eu lembrei em dois momentos, né? Você falou de filme e TV, e aí você falou de apresentação. Eu lembrei de um filme que eu assisti, é a história da BlackBerry. Não sei se você já assistiu esse filme. Não. Ele vai fazer uma apresentação do protótipo do BlackBerry, que, muito antes de lançar o iPhone, foi a grande revolução do mercado de telefonia, né? Que tinha o tecladinho inteiro, né? Então, aí ele chega na sala de executivos, eu não lembro da operadora de telefonia dos Estados Unidos, que deteve a exclusividade do BlackBerry por muito tempo, e ele chega lá e... Ele chega com um executivo e o criador do BlackBerry, né? E aí o executivo meio que força o cara a falar e tal. E aí eles não queriam ouvir. E aí o cara falou assim, não, mas o meu telefone, ele vai ter o teclado inteiro. Aí o cara falou, teclado inteiro na tela? Como assim? Aí ele meio que pega o aparelho assim só que ele não tá pronto, né? E aquilo... prototipão... Putz, cara, assim, completamente tosco, mas aquilo é o suficiente pro cara falar assim, beleza, se você conseguir... Fazer mesmo? Homologar não, mas assim, oficializar o protótipo, eu compro o primeiro lote seu. Perfeito. E aí eu lembrei disso, porque foi uma apresentação e aquela apresentação muda a história da companhia, né? Não tenho dúvida. Eu sou, obviamente, suspeito para falar, mas muitas vezes, sabe o que acontece, Leandro? Eu já vi grandes projetos, grandes ideias, grandes produtos morrerem na praia na hora de uma apresentação. E o contrário também. Projetos não tão bons, meia boca, com um apresentador convincente e uma puta apresentação, vão adiante. Então não basta você ter algo bom, você precisa saber comprovar, mostrar aquilo, fazer o público deduzir que aquilo vai ter impacto na vida dele. Eu digo assim, essa é a diferença entre um projeto e a execução do projeto. Agora, o que conecta o projeto, a concepção, da execução? A comunicação, é a sua capacidade de mostrar e provar que aquilo vai ser bom para o seu público. E o mais engraçado, Edu, nesse filme da BlackBerry, é que a história da BlackBerry começa com uma apresentação, né? E ela termina com uma apresentação. Porque no final do filme você vê a apresentação do Steve Jobs, né? Apresentando para o mundo o iPhone. E aí sem teclado, falando, cara, você não precisa de teclado, você precisa de uma tela completamente full screen para você consumir o seu conteúdo, seja áudio, vídeo, enfim, foto. E ali você percebe que começa com uma apresentação e termina com uma apresentação. Né? Sim. E eu vou além, né, Leandro? A palavra apresentação, você fala, vou fazer uma apresentação. A apresentação começa quando a pessoa bate o olho em você. Não é quando você liga o seu PowerPoint. Aliás, assim, poucos imaginam que bastam até 15 segundos para a pessoa definir se foi ou não com a sua cara. Você mal falou A, B. Então, veja, qual que é a comunicação que impacta, então, nesse momento? É o não verbal, é a conexão visual, é o aperto de mão, é você trazer um semblante agradável, de sorriso.
É sim, dependendo do contexto, como você está vestido. Tudo isso, né? Se você fala uma coisa e você está desalinhado àquilo que você fala, e aí entra o material também, né? Uhum. Muitas vezes você fala assim, pô, você veio e tem uma narrativa ótima, um produto maravilhoso e o teu PowerPoint é meia boca. No sentido de uma coisa que foi feito ali de improviso, lotado de texto, você vê que é uma coxa de retalhos. Tudo isso passa o quê? Opa, não tá congruente com aquilo. Então, não fecha a conta. Se não fecha a conta, cria desconfiança. E aí que o cara passa a comprar o do 15% a mais porque eu confiei na mensagem daquela pessoa. Exato, aquela pessoa é mais convincente e tem mais credibilidade. Esse é um ponto. O outro ponto que está atrelado à credibilidade é a autenticidade com que você é percebido. Então, se você for um robô e for um escravo do PPT e está ali, já era também. Então, veja, a apresentação não é um fim. A apresentação é um meio para aumentar as nossas chances de sucesso dentro de uma reunião. Então, não é só a ferramenta, é o conjunto, né? Uhum. E muitas vezes o cara ele gasta, às vezes, tanto carregando, de repente, a apresentação, que ele cria um concorrente para ele mesmo. Perfeito. Você está falando um monte de coisa super importante, você está gastando ali o tempo com argumentos e tal, e o pessoal está lendo um slide, né? Ao invés de prestar atenção no que você está falando, está olhando para a foto que você colocou, pensando em outra coisa. É isso aí. Né? Por isso que é importante, são importantes alguns pontos que você trouxe, excelentes pontos. Quem é o protagonista de uma apresentação? É a pessoa. O material, ele é complementar, ele ajuda na sua comunicação. Agora, se eu pego e viro um escravo do PowerPoint, jogo lá um monte de bullet, né, como você trouxe, o que acontece? Você acabou de criar um concorrente à sua atenção. Porque enquanto você fala, a pessoa já está lendo. Dispersou de você, acabou. Antecipou a mensagem. Desconectou, aí você está dando spoiler. Esse é um ponto. O outro ponto é a credibilidade que você passa. Eu nunca esqueço, a minha filha tinha lá 14, 15 anos, ela chegou em casa e falou, pai, deixa eu te contar uma coisa, o meu professor não sabe a matéria. Falei, como assim, Lu? De onde você tirou isso? É muito fácil da aula que ele dá. Ele entra na sala, liga o PowerPoint e fica lendo a tela. Então, olha a credibilidade do professor, no caso. Então, veja, mais uma vez, o PowerPoint é uma camada adicional possível de ser utilizada numa apresentação. Agora, o protagonista é a pessoa. Quem vai conquistar a confiança é a pessoa. Agora, se o teu PowerPoint não está alinhado a você, desconecta também, porque você gera desconfiança. Quem que tá certo, ele ou o PowerPoint? Exato. Ou o cara está falando que a empresa dele é maravilhosa, é no estado da arte, e o PowerPoint é um rascunho na tela. Não fecha a conta. Não conecta. Então não é questão só de ser bonito. Eu vejo muitas integral, vezes. Né? Eu vejo no LinkedIn, às vezes, umas bobagens. Desculpa aqui o desabafo. Mas a pessoa fala: olha, aquela pessoa fez uma apresentação maravilhosa e só tinha 2 palavras na tela e não tinha nada. Cara, não é questão de ser bonito, é questão de estar alinhado à identidade da empresa. Então, se aquele material você fez, entre aspas, nas coxas, aquilo não passa credibilidade. Cara, a apresentação do Simon Sinek sobre o Golden Circle, aquele TED, um dos TED mais vistos. E foi do Flipchart. Flipchart, meu, foi escrito torto. Ele tá destruindo, ele tá colocando o Flipchart. Não foi de improviso, não. Maravilhoso. Foi tudo super bem. Agora, neste contexto específico, o Flipchart era suficiente. Atendeu, gerou o que precisava de imagem visual dos círculos ali. Né? Perfeito. Neste contexto específico, faz todo sentido. E muitas vezes você vai falar da sua empresa e vai para o Flipchart, obviamente você vai fazer o desenho do seu jeito, tudo bem, tá ótimo. Tá ótimo. Passou a mensagem. Porque você não consegue desenhar melhor do que aquilo, tá tudo certo. Tudo certo. Mas, veja, então são os detalhes que fazem a diferença. É que não dá para falar que ele fez uma apresentação ruim, porque ele não tinha um PowerPoint bom, não, dos melhores TEDs de todos os tempos, né? Agora, o que não impede ele de, em outros contextos, quando ele precisa ser mais técnico e vai dar uma aula, ele usa um apoio visual para ajudar
mais uma vez, a parte visual é uma camada adicional da comunicação. Agora, o que não pode é não estar sincronizado com o que você fala. Então você está falando sobre banana e aparece ali a ameixa. Não pode. Aquilo precisa estar alinhado, né? Sincronizado. E isso que ajuda também a prender a atenção do público. Interessante. E olha só, sabe o que é interessante? Você que está aí do outro lado, seguir o nosso perfil lá no Instagram, @supervendedores, para você conversar comigo e com o Dani. Você já sabe, você já acompanha o nosso trabalho, sabe que sou eu que respondo ali o inbox no Instagram, sou eu que tô ali conversando com você. Outro dia, sabe o que mandaram? Eu falei, duvido que é o Leandro. Tenho certeza que é um robô. Eu falei assim, eu mandei um áudio, é um robô falando aqui, eu mandei um áudio pra você ver que sou eu que tô do outro lado do Instagram ali. E enquanto eu puder responder, serei eu a responder o Instagram. E quero fazer um convite para você seguir o nosso perfil no LinkedIn. Estamos começando a fazer conteúdos exclusivos para o LinkedIn. Tem um link aqui na descrição desse conteúdo, da bolinha azul. Só você clicar, já vai cair dentro da nossa página no LinkedIn. Aproveita para seguir o nosso canal lá no LinkedIn. Certo, Dani? É isso aí. E segue o Leandro e o Daniel e o Eduardo lá no LinkedIn também. Tem tudo link do post aqui da nossa publicação, tá? É isso aí. Edu, queria perguntar para você agora de um tópico super importante, que é como manter o engajamento do cliente ou da audiência durante a apresentação. Por quê? Porque eu tenho visto, né, alguns vendedores, profissionais de vendas, às vezes marqueteiros, que acabam perdendo a mão, e às vezes no tempo, às vezes na quantidade de slides, às vezes no conteúdo do slide, mas fica uma coisa, parece que fica meio chato e tudo mais. Como não trazer esse efeito para o cliente que está recebendo uma apresentação? Perfeito. Bom, isso precisa ser construído no roteiro. Então, quando eu falo em roteiro, não significa só o roteiro do PowerPoint. Significa o roteiro da sua apresentação, da sua reunião, enquanto você estiver apresentando algo. Em alguns pontos vai ter o PowerPoint, em outros não. E quando você tem o PowerPoint, uma forma de você prender a atenção e gerar entendimento, por exemplo, são vídeos curtos. Vídeos rápidos, né? Não é longa-metragem dentro da apresentação. Então, o pessoal dorme. Mas vídeos, por exemplo, rápidos, de até 1 minuto e meio, são muito bem-vindos, que ilustram aquilo que você está falando. Alguns pontos do roteiro onde você prevê uma janela de perguntas, de interação, do tipo, até aqui está tudo claro, alguma dúvida, com o cuidado de você não se desconectar do roteiro. E aí funciona muito perguntas fechadas, né? Sim ou não, tá certo, errado. Então isso tudo conecta também com o público. Você ter consciência também dentro da reunião, esse é um ponto importante, quem é o seu público-alvo. Porque muitas vezes numa reunião, a pessoa convida outras pessoas. Uhum. E principalmente nas online, né? Exato. É fácil, vou mandar um link. Vai lá, vou chamar meu sócio, aí cai o cara, pum, exatamente. Do nada. E aí, o que pode acontecer? Pode acontecer de uma pessoa lá dentro do grupo não estar tão conectado assim com você. Ou interessado Ou também, interessado. Né? Agora, o problema é se essa pessoa é o público-alvo. Aí é porque o roteiro errou, azedou, já era. E outras vezes também a gente precisa tomar cuidado com o nosso diálogo interno, né? Porque enquanto a gente fala, a gente também pensa aqui dentro, né? A nossa autocomunicação está funcionando. E se ela é positiva, o estado emocional é positivo. Se ela começa a ser negativa, você começa a perder a mão. Perder a mão. E às vezes você vê uma pessoa ali no celular, já aconteceu isso comigo. Eu fui dar uma palestra há muito tempo. E eu vi a pessoa ali na frente, no celular, e a outra próxima também. Falei, cara, será que está desconectado? Eu comecei a ficar preocupado. E aí veio o intervalo e eu cheguei nessa pessoa e falei, e aí, tudo bem? Me conta. Tudo certo? Ele falou, cara, maravilhoso. Eu não paro de anotar o que você fala. Olha só, eu estava anotando. Então, olha como nós também... A percepção joga contra. Às vezes você interpreta uma coisa e aquilo atrapalha no seu estado emocional e você muitas vezes perde a mão da apresentação.
Então, esse é um ponto importante. Então, voltando para a pergunta, fazendo perguntas, trazendo vídeos, mais uma vez, sair da tela, pensa que aquele contexto inteiro é uma apresentação, mesmo quando você não está conectado ao PowerPoint. Você está sempre preocupado e perguntar, né, se o que você falou foi compreendido, se existe dúvida. Então, quanto mais você consegue interação, não só você falando, quanto mais o seu roteiro conseguir prever essas interações e isso acontecer naturalmente, mais próximo do seu objetivo naquela reunião você vai estar. Interessante. E o famoso storytelling? Né? Me preparando para essa pauta aqui, fazendo pesquisas, eu vi muito o storytelling como técnica para envolver e para deixar uma apresentação mais persuasiva. Parece até que é uma coisa meio holística, né? Eu vejo muita gente sei aí, lá, né? Eu vejo muitos consultores, inclusive, colocar o storytelling como algo inatingível, cheio de detalhes. Cara, não. Vamos começar da palavra, da definição. O que é storytelling? Story de história, você contar uma história. Quem é o telling? É você. É você contando uma história. Agora, como qualquer história, desde o início da humanidade, ninguém criou agora storytelling. Uhum. Jesus usava parábola no jovem storytelling, porra. Exatamente. Claro que eu vejo aí grandes, por exemplo, o papa do storytelling no cinema, Robert McKee, etc. Claro, mas quem é o público-alvo dele? São futuros roteiristas de cinema. Agora, você trazer isso para uma complexidade dentro do mundo corporativo, usar termos, né, dentro de uma história, sinceramente, você criar um monstro desnecessário. Então, o que é contar uma história? Simplesmente você contextualizar aquilo que você vai falar. Então, quem são os personagens, onde acontece, em que momento acontece, dentro desse contexto. O primeiro ponto de virada da história são problemas. Então, dentro desse contexto, você descreve problemas do seu público, traz desejos, mostra quais são os conflitos que existem por trás daqueles problemas e desejos. Validar as emoções da pessoa que está ali do outro lado. Que está ali, exato. Então, qual que é uma grande evidência que você começou bem a apresentação? Quando a pessoa fica fazendo assim para você, ó. Todos os cachorrinhos de trânsito, né? O que provavelmente está passando na cabeça da pessoa? Pô, realmente, esse cara conhece a minha vida como ela é, minhas dores, minhas necessidades, meus desejos, meus conflitos. E aí chega num ponto, continua a história, você fala, pô, dentro desse cenário, eu tenho uma oportunidade aqui de solução. E quem que é a oportunidade? É o seu produto, o seu serviço, a sua empresa, o seu negócio. Mas primeiro vem o contexto. Agora, claro que para aproveitar essas oportunidades, eu vou enfrentar o quê? Desafios, obstáculos. É o clímax do filme. Vai conseguir, não vai conseguir, etc. Você fala, ó, nem tudo depende só da nossa empresa. Eu preciso do seu comprometimento para que isso aconteça. Pronto. Você trouxe mais um personagem aí. E, no final, qual que é a solução? A solução é baseada nesse contexto todo, traz resultados, e os resultados desejados e esperados são isso. Cara, acabei de fazer aqui. Contexto, problema, desejo, conflitos. Obviamente, 90% de uma história está envolvendo conflitos, né? E a solução, que é o quê? Nós, né, oferecendo algo. Está aí o storytelling. Só que, de novo, volta para o levantamento de necessidade. Porque se você cria o contexto e o contexto não conecta, o cara não balança a cabeça. Quando você fala o contexto, ele fala assim, não é isso que eu estou passando dentro da minha empresa. Já não funciona a apresentação. Pronto. Né? Aí você começa a falar dos desafios. Não é o desafio que o cara tem. Isso. Por isso que é importante, se você não tem certeza e segurança da necessidade do seu público, usar o processo que eu trouxe já aqui, que é da escuta ativa. Que é você fazer a pessoa falar, trazendo perguntas abertas, objetivas, e dependendo do que ele fala, aí sim você fala, eu vou tirar a narrativa 4 na minha prateleira, porque é essa narrativa que vai fazer a pessoa conectar com aquilo exatamente. Ou seja, você traz uma solução sob medida.
sob medida, e não aquela solução única, o remédio único. Não existe o remédio único, né? Aliás, se existe, alguém oferece, é porque o público vai se dar mal. Então, é por aí, é conquistar a credibilidade do público. Eu vejo muito pessoal falando do storytelling, do papel da jornada do herói, e os vendedores, eles querem se colocar no papel de herói. Né? Quando, na verdade, o grande lance não é você ser o Simba, né, no filme, né? É você ser o Rafiki, né? Você ser o cara que dá uma paulada na cabeça do cara e fala, acorda, vai lá que o negócio tá lá. O Simba tem que ser o cliente. Né? Ele precisa superar os próprios desafios, ele precisa ter o protagonismo. Você vai ser o mentor, você vai ser o cara que dá um pedala nele para ele acordar pro negócio que ele precisa fazer, né? Como dizem meus amigos portugueses, não posso concordar mais. Exatamente isso. Exatamente isso. Muito bom, muito bom. E aí eu queria aproveitar e perguntar para você, Edu, sobre a linguagem corporal, né? E a entonação, né? Quando você está não só usando a comunicação verbal, né, mas os gestos, a tonalidade, né, como isso, óbvio, juntando, a gente tá, né, aos pouquinhos a gente tá colocando mais ferramenta na mão do ouvinte, né, como é que a gente faz para usar tudo isso, mas de novo, para causar o impacto, né, uma apresentação de impacto. André, enquanto você falava aqui, eu pensei num novo exemplo que eu vou começar a utilizar a partir de agora. Que é o seguinte, quando você percebe, quando você está, esquece o público, esquece o seu cliente, quando você está alinhado e comprometido com aquilo que você está oferecendo, quando você acredita que aquilo funciona, quando você é apaixonado pelo que você vende, por exemplo, nem precisa pensar nisso. Por quê? Porque naturalmente a pessoa está tão envolvida e comprometida que o que ela fala vai ser acompanhada inconscientemente pelos gestos. Esse é o estado da arte. É o que todo mundo deseja, né? Você ter pessoas que vendem alinhadas ao valor do produto, que gostam, que isso é o melhor dos mundos. Sai o entusiasmo, sai a convicção. Paixão, que sai a paixão. E naturalmente você começa a movimentar os braços, começa a falar com impacto, começa a falar com brilho nos olhos. Esse é o mundo ideal. Mas claro que a vida como ela é, muitas vezes faz com que a pessoa se sinta mais nervosa ou preocupada e insegura. Exato. E aí começam o quê? As cascas de banana. Muitas vezes você começa a gaguejar, você começa a falar mais baixo no momento que não era para falar tão baixo, você começa a dar uma ênfase, ou não dar ênfase em algo que é importante dar. E aí a pessoa fala, oxa, se isso é tão importante, por que ele falou com a voz tão baixa? Se isso é importante, por que ele se encolheu? Por que ele não olhou nos meus olhos? Muito disso é inconsciente, né? Total. Não, inclusive do lado de cá, né? Perfeito. Não, a comunicação não verbal, ela é inconsciente, ela acontece inconsciente. Então, antes de eu falar algo, eu já estou demonstrando sinais do meu estado interno. Agora, poxa, tendo consciência disso, e claro que tem todo um processo de preparação, treinamento, etc., em primeiro lugar, domínio emocional. Então, quando você... A performance depende do quê? Vou começar... É o quarto ponto da apresentação. Exato. E a performance depende do quê? Em primeiro lugar, do teu conhecimento técnico. Então, se você não tem conhecimento técnico, naturalmente você vai inseguro. Você vai inseguro, você já vai demonstrar isso. Então, aí não é com a gente, não é comigo, não é com a Sophie, cara, você tem que dominar o que você fala, exatamente. O segundo é você ter uma estrutura, um roteiro, uma narrativa que você fale, não, eu consigo demonstrar o valor a partir dessa estrutura de raciocínio. Legal. Essa narrativa está gerando o valor necessário para o meu cliente. Perfeito, check. Pronto, primeiro conhecimento técnico, narrativa. Qual que é o próximo? O próximo é domínio emocional. É eu estar preparado emocionalmente para aquele contexto, eu me controlar diante de uma pessoa importante ou diante de um momento decisivo. O que é um momento decisivo? É aquele momento em que você só tem uma oportunidade. A hora da apresentação. A hora da verdade, a hora da verdade. E depois vem a oratória. A oratória é para fazer o ajuste fino da sua comunicação. Mas a premissa antes da oratória é você ter domínio emocional. Né? E aí você vai refinar a sua comunicação. Por exemplo, você vai dar uma informação sobre um valor importante. Olha, isso que eu vou te oferecer pode aumentar
as suas vendas em até 20%. Cara, se eu falar assim, para dentro, o público vai falar, não está seguro com o que relação ele está falando. E aí você vê os ajustes, né? E o ajuste vem com autoobservação. Você fala, não, isso aumenta 20% o seu desempenho lá na ponta. Então, é óbvio que o impacto é outro. Agora, não adianta você falar 20% e não olhar para a pessoa, olhar para baixo. Está incongruente. Está incongruente. Então, é o conjunto, né? É a credibilidade que você passa, é a autenticidade, é a convicção. E tem os treinamentos de oratória, obviamente, atrelados à parte do domínio emocional, que faz tudo isso fechar a conta. Agora, o que eu sempre deixo claro, toda e qualquer técnica de oratória que comprometer 0,5% da sua autenticidade, não tira. O que é sagrado é você se sentir autêntico, estar confortável. E aí você fala, opa, que tal eu falar aqui um pouquinho mais alto? Que tal eu gesticular um pouco menos, porque eu gesticulo tanto que a atenção da pessoa vai para a sua gesticulação. Aí você vai no palco, você fica andando assim em volta, como um leão na jaula. Você fala, não, anda menos. Tá? Por quê? Porque isso está dispersando, está chamando a atenção para aquilo. Às vezes a pessoa fica com aquela canetinha laser ali, exato, rabiscando um monte de coisa, o pessoal fica acompanhando a canetinha. E tem a respiração, você tem que trabalhar a respiração. Porque quanto mais oxigênio você joga no cérebro, mais você controla a sua adrenalina. Então, tudo são técnicas, né, para somarem a sua autenticidade. E não assim, senão fica fake. Não é para desmontar. Senão fica fake. Eu vou criar um boneco. Não. Em primeiro lugar, você tem que prestar atenção no seu diálogo interno, isso impacta no seu estado emocional, que, consequentemente, impacta na sua comunicação não verbal. E aí, quando você está inseguro, o seu cliente fica inseguro para comprar de você. Quando você está... Olha como a equação é simples. Quanto mais autoconfiança você tem, mais convincente vai ser a sua comunicação não verbal e, consequentemente, a conquista da confiança do público. Agora, qual que é o ponto de partida? Trabalhar autoconhecimento. Então, quanto mais você trabalha autoconhecimento, né, principalmente relacionado às crenças limitantes... É que é o diálogo interno falando que é o diálogo interno, né? Então, fazendo a propaganda aqui do meu último livro, A Engenharia da Comunicação. Eu começo falando o seguinte, cara, a comunicação começa na sua autocomunicação. O resultado lá na frente é uma comunicação interpessoal de alto impacto. Mas tudo começa aqui dentro. O que você fala para você mesmo. Exato. E muitas vezes o que você fala para você mesmo traz crenças limitantes. Que é, não consigo, não sou bom, tenho medo de falar, vai dar merda, eu vou desmaiar no palco, e por aí vai. Já começa a criar cagada antes de sair de casa. E veja, tudo acontece duas vezes, né? Primeiro na nossa cabeça. Se você já imagina que vai dar merda, vai dar merda. Puta merda. Interessante. Eu achei interessante esse lance dois lances que você comentou, o lance de respirar, para controlar a adrenalina. Não tenho dúvida. Já passei alguns perrengues em apresentação, e aí lembrando desses perrengues, eu consegui lembrar de uma falta, todos associados à falta de ar. Sem dúvida. Então eu estava isso cortando a respiração. Nossos ancestrais, lá atrás, para a gente se salvar de um leão, a gente tinha que correr mais que o nosso amiguinho, né? Mais do que um no mínimo. Exatamente. Então, o que acontece? O coração começa a disparar, né? Para quê? E o sangue vai para as pernas, para você sair correndo. Isso a gente traz lá de trás. Só que não dá para você sair correndo no palco. E aí começa o coração bater. Então, como é que você controla isso? Antes de subir no palco, com uma respiração adequada, concentração... tendo treinado antes, e treinar, ensaiar, esses são os maiores tomos que eu vejo na vida. Por mais que eu faça aí um trabalho com um palestrante, eu faço mentoria para palestrantes. O que acontece? A pessoa fala, não, beleza, tá ótimo, já tá tudo na minha cabeça. Não vai dar certo. Por quê? Porque ensaiar não é você pegar a sua apresentação e fazer assim, tá, pronto. Não, é verbalizar. É se colocar é você falar, é você fazer, simular.
né? Chegar mais cedo no local, por exemplo, né? Se acostumar com aquele ambiente e trabalhar a respiração, porque a respiração ela joga oxigênio no cérebro. E aí tem todo o trabalho de pausa, de você começar devagar e acelerando aos poucos. Então existem técnicas para isso. O problema de você falar que está na sua cabeça e de você entender esse negócio é que quando você fica nervoso, é justamente o que você falou, o coração começa a bombear coisa para as pernas, para os braços, para músculo, aonde falta? Na cabeça. Na cabeça. Onde estava a apresentação? Aí dá branco, aí você fica parado lá na frente, né? Eu já vi, tem um vídeo clássico aí de um CEO que desmaiou no palco. Nossa, cortou o oxigênio por Desmaiou no completo. palco. Agora você fala, pô, o cara não tem prática para falar em público? Tinha, só que o que aconteceu? Absurdamente, uma coisa que eu jamais recomendo, é a pessoa ficar lendo o teleprompter na frente lá no palco. E tem muitos, pasmem, ainda em muitas convenções, a pessoa sobe no palco e todo mundo sabe que ele está lendo ali. Sabe o que aconteceu? Sério? Acontece. Parou o Nas teleprompter. melhores famílias. Acontece. Nas melhores famílias. Parou o teleprompter. E agora? E o cara não sabia o que fazer e o cara começou a passar mal. Ele fingiu desmaio. Teve que Você sair mal súbito. Caraca. Essa é a importância da inteligência emocional, inclusive a aula do programa de aceleração também, né? Aula só sobre isso, né, Dani? Conta Uma aula mais. sobre isso, porque é importante, né? A gente, o vendedor precisa manter a calma primeiro para conseguir passar a confiança, né? Quanto mais confiante você está, mais você consegue criar confiança no outro. E nas horas de fechamento, nas horas de contorno de objeção, de negociação, lidar com a pressão, né? Vendas é uma das profissões mais estressantes do mundo. Se você não tiver um mínimo de inteligência emocional, você perde a sua racionalidade. Tem muita gente que é extremamente bom tecnicamente, só que na hora do aperto, você tem o sequestro emocional. A sua racionalidade vai pro saco, e aí você não tem mais como contornar a objeção. Você sabe contornar, mas na hora te fugiu. Perfeito. Né? Você sabe negociar. Na hora, a gente vai saber, putz, no banho você lembra, né? Quando você tá relaxado, quentinho, tranquilo, massageando seu cabelo, você fala, putz, você devia ter falado isso naquela objeção. Quando você está sob controle, não tem nenhum risco, é muito fácil você tirar o melhor, né? Agora, no negócio pegando fogo, é que a gente vê quem estava de fato preparado, né? E daí é autoconhecimento mesmo. Entendo, né? Exatamente. É isso aí. Edu, pra gente poder encerrar, eu não gostaria, porque esse episódio tá muito bom, tá muito prático. Eu queria fazer pode ser, vamos considerar isso aqui um último recap, talvez, não sei, vamos ver. Mas assim, alertar sobre as armadilhas mais comuns, né, que as pessoas elas acabam caindo. Aí não precisa ser só o profissional de vendas, mas todo mundo que vai fazer uma apresentação, que vai se apresentar, Falar em público. que de repente clicou aqui, quero fazer uma apresentação de alto impacto, que está interessado nesse tema específico. Quais são as armadilhas, né, que essa pessoa ela tem que ficar alerta de novo, né? Acho que a gente já falou bastante coisa aqui dentro dessa quase uma hora de episódio. Mas, inclusive, se você quiser contar algum causo, fique super à vontade para a gente ilustrar esse último bloco aqui no nosso episódio, cara. Bom, a primeira armadilha é você pensar em fazer uma apresentação e abrir PowerPoint. Não, o PowerPoint ele vem no final. Você precisa pegar lápis, papel, caneta e Word. E antes disso, pensar em quem é o seu público-alvo, definir o objetivo, e aí sim, só abrir PowerPoint depois que você estruturar a narrativa. Porque pensa assim, normalmente você fala, vou fazer a apresentação, você abre o PowerPoint e faz o que em seguida? Abre outros PowerPoints antigos e pega conteúdo, joga naquele que você acabou de criar, e aí dá um jeito de sair, fazer encaixar. Cara, você fazer isso é você criar um Frankenstein. É você misturar filmes. É como se vou fazer um filme novo. Só que eu vou fazer esse filme recortando filmes antigos. Editando um monte de filme para tentar. Então, não, o filme é um filme novo. É um filme que você... Então, cria um roteiro do zero.
E aí sim você vai... Quando é que você pode abrir os outros PowerPoints? Quando você lembra que tem conteúdo técnico e que você vai aproveitar para sustentar aquele roteiro que você acabou de criar. É diferente. Veja, uma coisa é você utilizar o PowerPoint para demonstrar um relatório. Eu não chamo isso de apresentação. Você só está utilizando o PowerPoint para mostrar um relatório. Dados. Então, o que é a apresentação? É você trazer as suas conclusões sobre esse relatório. E aí você tem que criar um roteiro novo. Apresentação de resultados. Cara, não, se é só para mostrar o resultado, manda antes para alguém, não precisa ter a reunião. Agora, Manda por e-mail. quais são as suas conclusões e as suas decisões sobre aquilo? É diferente. Então, esse é um ponto. Outro ponto, outra armadilha. Você falar de você só. Eu. Quem somos, missão, visão, valores diferenciais. Não. Você tem que começar a realidade do público, aí você conecta rapport, você conecta a harmonia. E a partir de demonstrar que você conhece as dores e desejos do público, só nesse momento você fala, ok, então eu tenho aqui uma alternativa de solução. Só depois de você demonstrar e validar com ele que é aquilo, aí você fala, portanto, eu tenho aqui essa solução alternativa. Então, esse é um outro ponto importante. E a pior armadilha, e aí eu vejo nos melhores pessoas que dominam a parte técnica e menosprezam a preparação para aquela apresentação, o ensaio, o planejamento. Esses são os maiores tombos que eu vejo por aí. É a arrogância. É a pessoa falar, como eu domino tecnicamente... Então, uma coisa é você dominar para você. Parabéns, conhecimento técnico. Mas outra coisa é você mostrar o valor daquilo para aquela pessoa. Se é uma pessoa que tem o mesmo grau de conhecimento, é mais fácil, técnico para técnico. Agora, 95% não é assim. Você vai transmitir a mensagem, normalmente, né, em tese, para pessoas que têm menos conhecimento técnico que você. Ou seja, você precisa adequar a sua comunicação, a sua linguagem. Na área técnica, eu vejo todo mundo falando um monte de termos técnicos em inglês, etc, etc, e aquele público não sabe. E pior, nem tem coragem de falar que não sabe. E aí você e você não sabe por que você não vendeu. Todo mundo. Exato. Aí você vê um outro que utiliza metáforas, analogias, e a pessoa fala, não, eu confio mais nesse. Então não basta você ter conhecimento técnico. Óbvio, isso é o básico. Muito conhecimento técnico. Dominar aquilo que você faz. Mas é você justamente não negligenciar a preparação, o ensaio, a simulação. Essas são as principais armadilhas que eu vejo. Show de bola. E testar os recursos, né? Sem dúvida. E testar e ter vários backups. Eu, quando eu vou para uma palestra, eu levo 2 passadores de telas. E esse é um outro, aproveitando então o gancho ainda da sua pergunta anterior, não é alguém passar a apresentação para você. Próximo. Não. É você virar a página da história que você está contando. Tá certo? Senão a cada slide você desconecta com todo mundo que está lá. Né? Exatamente. É isso aí. Muito bom. Muito bom. Cara. Temos um episódio no ar? Sensacional. Porra. Pô, sensacional. Edu, como é que a nossa audiência pode se conectar com você, pode conhecer mais sobre a Soap? Lembrando que os seus contatos e também o da Soap vai estar na descrição desse episódio aqui. Por favor, fica à vontade. Bom, a Soap, o nosso site é www.soap.com.br. Então, a Soap hoje tem à frente de consultoria em momentos decisivos, apresentações, basicamente, e tem a área de treinamentos da Soap, treinamentos presenciais, online. Hoje, se me falha a memória, em torno de 18 workshops que a gente tem online e em company. Eu, né, no LinkedIn, Eduardo Adas, muito fácil achar, no Instagram, edu.adas. E eu tenho um site pessoal também, como eu comentei com vocês, eu faço mentoria para executivos, palestrantes e startups, e o site é eduadas.com.br. E os livros, Edu? Fala os livros para a galera. São 3 livros, o primeiro livro aí já foi escrito há mais de 12 anos, com meu ex-sócio, que chama Super Apresentações, que fala sobre o processo de criação de uma apresentação. O segundo livro, o Detone, que é Domínio Emocional em Momentos Decisivos.
que fala sobre justamente essa questão complementar. E o que eu acabei de escrever agora, que na verdade ele nasceu e-book, porque tem lá mais de 150, 170 vídeos respondidos em até 1 minuto e meio, e onde eu trago um pouquinho mais sobre a minha história, eu falo bastante sobre autoconhecimento, e esse é o mais recente que eu acabei de lançar. É isso aí, a gente vai deixar o link na descrição aqui, se o amigo ouvinte quiser conhecer todos os detalhes, com certeza vai te procurar. Tá? Obrigado. É um prazer te receber. Prazer é todo meu. A gente ficou muito feliz de gravar com você e baita episódio, né, cara? Muito conteúdo aqui, prático, até tinha escrito na pauta aqui, eu tinha certeza que isso aqui ia ser muito prático. Muito feliz. Obrigado. E eu tenho certeza que quem tá nos acompanhando aqui vai conseguir colocar muita coisa em prática na hora, né, Dani? É isso aí, cara. E quero voltar aqui, hein? Vamos lá. Opa! Já é de casa. É isso aí. Obrigado. E para você que ficou até o final aí, vai lá no @supervendedores, manda pra gente críticas, sugestões, xingamentos, sugestão de convidados, sugestão de pauta, tira um printzinho da tela, marca todo mundo aqui, Supervendedores, o Edu, mostra que você está se desenvolvendo, porque esses conteúdos são feitos de vendedores para vendedores, então participação e opinião de vocês, super importante. Exatamente. Se você não está inscrito no nosso canal, já aproveita para se inscrever, tanto no YouTube quanto no Spotify, ou no Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music ou agregadores de podcast. Lembrando que essa semana aqui vai sair mais um episódio, quinta-feira, às 7 horas da manhã. Eu e Daniel Mestre respondemos uma dúvida de um aluno do programa de aceleração. Ele é head de vendas de uma empresa que está hoje com quase 18 vendedores, e ele perguntou pra gente aqui qual é o melhor momento de trocar o CRM. E eu e o Dani, a gente debateu, a gente tá muito nesse momento aqui no Super Vendedores, e a gente debateu esse momento específico, um episódio muito rico em informação para você poder ter uma leitura melhor de uma decisão extremamente estratégica. Então já sabe, quinta-feira, 7 horas da manhã, na sua timeline. Tamo junto? Um forte abraço, boas vendas e sucesso!